E vamos discutir um assunto que todo mundo, o Brasil inteiro, está ouvindo. E a nossa discussão vai pontuar algumas coisas que eu considero aí interessante para as nossas argumentações frente aos nossos pacientes, familiares e assim por diante que estão utilizando a questão da ração humana. Para vocês terem uma ideia, na hora que você coloca a palavra ração humana no Google, nós encontramos 184 mil resultados falando sobre esse assunto. Invadiu o Brasil, mas não invadiu ainda o mundo. Então, foi uma ideia brasileira, né? Que tem coisas muito criativas no Brasil, mas realmente tem algumas coisas que dá angústia, né? De ser brasileiro. Porque você começa com o tema ração humana, que é ração coisa de animal. Então, você volta uma questão toda de um estudos científicos mostrando toda uma questão da individualidade e tal, e você volta para uma questão de uma padronização. Então, bem complicada essa reflexão. Mas, enfim, vamos começar com um caso, e com certeza vocês, atuantes, a maioria nutricionistas funcionais, nos seus consultórios, possivelmente já tiveram pacientes que vão apresentar um caso que eu trouxe para discutir com vocês. Quantos exemplos outros vocês teriam para estar me ajudando nessa discussão? Então, eu trouxe o caso de uma senhora do sexo feminino que, após ela ter escutado no Fantástico sobre a ração humana, ela incorporou o consumo da ração humana. E o que aconteceu com essa senhora de 55 anos após um mês de uso de ração humana? Ela engordou 4 quilos. E o grande apelo da ração humana é exatamente auxiliar no emagrecimento. Além de ela ter engordado 4 quilos, ela começou a apresentar vários sinais e sintomas, como ataques de espirros, olhos com bolsas de olheiras, dores musculares, estresse mental, ansiedade, irritabilidade, agressividade, mudança de humor, abdômen inchado, distendido, queimação, azia, a boca ficou amarga, obstipação que a gente vai discutir daqui a pouquinho, dores musculares, rigidez e limitações de movimentos, né, que piorou, porque ela já tinha um peso um pouquinho maior, com os 4 quilos piorou ainda mais. Memória ficou ruim, mudança de humor, ansiedade, irritabilidade e agressividade, que está parecida com aqui, né, mostrando, né, que ela teve toda uma monotonia alimentar, déficit de nutrientes importantes para a questão da detoxificação. Mas ela teve um desequilíbrio gerado por um grande argumento que vem da ração humana, que é exatamente o aumento de consumo de fibras. Porque na hora que nós pegamos a formulação da ração humana, e eu trago aqui, tem outras variantes de ração humana, eu estou trazendo um exemplo da mais clássica ração humana instituída e consumida. Na hora que nós pegamos essa formulação, com a presença de fibra de trigo, extrato de soja, semente de linhaça, açúcar mascavo, aveia, gergelim, germe de trigo, gelatina, guaraná em pó, levedura de cerveja e cacau em pó, nós vamos verificar que o consumo de fibras, realmente, ele é um consumo interessante, grande. Só que o grande problema técnico é que toda vez que eu aumento o consumo de fibras, o que eu tenho que aumentar conjuntamente com o consumo de fibra? Água. Isso é super conhecido na nossa prática clínica, mas com trabalhos científicos muito importantes mostrando esta relação. E mostrando ação humana, Brasil, relação obstipação, aumento de fibra com água, tornando mais preocupante ainda virar uma mania nacional. Porque este trabalho de 2007, que foi feito em 7 países, mostrou que o Brasil é o maior país com obstipação. Então, nós estamos num país que está lançando mão de uma ração humana, todo mundo consumindo, a água é importante, num país que é o maior, que apresenta o maior índice de obstipação. E a água é importante? É, com trabalhos científicos mostrando isso, sim.
E puxo até trabalhos que não são em adultos, mas são em crianças, mostrando que 73% das crianças com obstipação tinham uma ingestão de água menor do que 4 copos. Quantas crianças têm obstipação? É uma coisa maluca ultimamente. Esquecem, né, de beber água, não dá tempo de beber água. E a questão de água e obstipação, já existem estudos de nível de evidência 3, mostrando que a obstipação severa está correlacionada inversamente com o volume de ingestão de água. Então, no mínimo, para esse consumo da ração humana, as pessoas deveriam ter um consumo médio de 4 a 5 litros de água por dia. E elas apresentam isso? Não. E por isso que esse caso, por exemplo, é um que eu trouxe que, com o uso da ração humana, aumentou a obstipação dessa paciente e, com certeza, de tantos outros pacientes. Quando nós falamos na questão da obstipação, que piorou nessa paciente, a gente vai começar a entender o raciocínio de todos os sinais e sintomas que ela vai, então, desencadear. Por quê? A microbiota intestinal, que começa a ter toda uma alteração, porque se tenho obstipação é porque eu não tenho uma microbiota intestinal adequada, leva todo um processo inflamatório. Nós temos toda a questão dos lipopolissacarídeos fazendo toda uma cascata lá no núcleo da minha célula, aumentando o fator de transcrição nuclear, o famoso, agora acho que para todos, NF-κB, aumentando a expressão de citocinas pró-inflamatórias. Aumentando todo um processo inflamatório que vai piorar e aumentar o quadro de obesidade, já que a obesidade também já não é desconhecimento de ninguém, que está correlacionado com a inflamação. Então, na hora que eu tenho todo esse processo acionado, eu tenho toda uma interligação da instalação da inflamação alérgica, que vai ter toda uma alteração na minha própria questão da minha expressão do meu gene, piorando esse quadro de obesidade. E os mecanismos que vão conduzir à tolerância da mucosa, essa hipersensibilidade no tracto digestório, está muito bem estabelecido. Hipersensibilidade alimentar vai aumentar sintomas de inflamação, piorar a questão da função intestinal, com o aparecimento do inchaço que ela apresentou, com dor na articulação e assim por diante. Então, gatilhos muito importantes que a gente começa a discutir. E eu vou, com certeza, pontuar o meu maior gatilho na minha palestra na questão das substâncias alergênicas. E quando a gente começa a discutir a questão das substâncias alergênicas, nós vamos verificar que tanto a alergia alimentar como as toxinas, e a alergia alimentar, que eu me refiro aqui, é porque o pool de alimentos utilizados eu tenho tanto pelo processo da obstipação, mas pelos alimentos que são utilizados, eles têm, na sua maioria, proteínas. E essas proteínas, quando ingeridas na sua monotonia, com uma certa constância, ela estimula o sistema imunológico. Então, só para a gente ter um conhecimento prévio. Quando a funcional fala muito da questão do leite, que o leite ele acaba provocando uma série de doenças, porque ele ativa o sistema imunológico, porque nenhum ser humano consegue digerir a beta-lactoglobulina, é verdade. Aí as pessoas todas pegam, substituem o leite, que virou já também uma realidade nacional, muitas pessoas substituindo o leite, e se entopem de soja. E cria o quê? Hipersensibilidade alimentar.